7 horas 30 minutos, bom dia, eu sou Ricardo Boechat, é a Band News FM, nós vamos ficar juntos até 9 horas da manhã, 9 é mentira, né, 9 qualquer coisa, 9h20, a gente vai ficar junto até atrapalhar o almoço do Barão, pronto. Esse é o objetivo, afinal de contas. Esse é o marco regulatório do programa, entendeu? Verdade. Bom dia também pra você, Barão, Tudo Carla bem, Bigato, bom dia pras praças que compõem a Rede Band News FM de notícias, em todo o país e no mundo. Bom dia Tampa, bom dia Orlando, bom dia Porto Alegre, São Paulo, bom dia Curitiba, Rio de Janeiro, Vitória, Belo Horizonte, Salvador, Fortaleza, João Pessoa, Brasília. Matei a pau, não? Uhum. Bom dia também a você que nos acompanha pelo Facebook, um adeuzinho especial pro Facebook. Também a partir de poucos segundos agora teremos a companhia de Luiz Megali, de toda a equipe do Café com Jornal e do nosso Rafael Colombo no Band News TV. Você sintonizando daqui a pouco o Band News TV ou a TV Bandeirantes terá as imagens ao vivo aqui dos estúdios da Band News FM em São Paulo, manhã nublada em São Paulo. Fala, Barão. Poxa, por que esse carinho especial com Tampa? Porque é o seguinte, eu mando sempre um bom dia para Orlando. Sim. Onde nós temos uma audiência muito grande por causa da Brasil Radio. Exatamente. Né? E os ouvintes brasileiros da Brasil Radio que estão em Tampa e que acompanham também na Flórida, em Tampa, a nossa programação, começaram a me escrever. Deve ter lá uma rivalidade qualquer entre Orlando e Tampa. Eu não quero entrar nessa briga, né? Senão vai ser Tampa para todo lado. Então mandando, eu estou incluindo Tampa também. De vez em quando a gente inclui aqui um Fort Lauderdale. Um Fort Lauderdale aí qualquer. Bom dia, portanto, imagens então daqui a pouco na TV Bandeirantes e no Band News TV, ao vivo aqui dos estúdios da Band News FM em São Paulo. A gente tem muito assunto pingadinho hoje, embora alguns deles bastante graves, remetam a coisas graves, mas estão fragmentados no noticiário. É uma coisa curiosa a gente acompanhar aí esse mosaico, né? Bom, agora sim um bom dia ao vivo para o nosso Luiz Megali, sinal aberto para a TV Bandeirantes. Bom dia, Megali. Bom dia a todos aí no Café com o Jornal. Rafael Colombo também, o nosso abraço. E esses assuntos são diversos. Eu quero começar por um bastante curioso, que é o seguinte, o Globo, a reportagem do Globo, olhando a denúncia, a delação do Funaro, que foi divulgada pela Câmara dos Deputados, abrindo uma crise entre Rodrigo Maia e o Palácio do Planalto, vale dizer, entre o presidente da Câmara e o Palácio do Planalto. Aliás, ontem eu brincava aqui dizendo que essa crise não ia dar em nada, era uma flatulência passageira. Hoje não tem uma linha nas primeiras páginas sobre esse assunto. E confesso que na leitura um pouco rápida que fiz do noticiário político nos jornais de hoje, os principais do país, também não vi uma manchete significativa a respeito do assunto. Perguntar aqui para o nosso Pablo Fernandes se ele viu alguma coisa de Rodrigo Maia, a crise com nada, né? Então, vejam, eu tenho insistido aqui, brincando com os nossos ouvintes, que o Brasília funciona em função de uma lógica própria. O centro do nosso sistema planetário é o Sol. O centro do sistema de Brasília é o umbigo deles. Então é o nosso sistema solar, o deles é umbigal. O sistema umbigal de Brasília gira em torno do umbigo daquela gente maluca. Eu insisto sempre que eles não são da nossa espécie, eles são compatíveis talvez para efeito de reprodução, são com semelhanças físicas, fisiológicas, fonéticas, eles falam como a gente, mas eles não são da espécie humana, porque se fossem da espécie humana, viveriam constrangimentos que os humanos vivem. Sentiriam vergonhas que os humanos sentem, se censurariam diante de determinadas atitudes como os humanos se sentem, por mais ousados que sejamos, por mais inconsequentes que sejamos, por mais coisa que queiramos atribuir a nós mesmos, no padrão geral da população planetária, as pessoas
tem ali um certo constrangimento, sentem vergonha diante dos filhos, botam a cabeça no travesseiro e dá aquele remorso, olha pro espelho e, putz, não se sente bem e tal. Esses caras não têm isso. Esses caras, aliás, devo acrescentar, essas senhoras também, não vou negar-lhes empoderamento também no que expõe essas mazelas. E é curioso, porque ontem o grande assunto que eles próprios colocaram no noticiário, e quero incluir nisso a imprensa que cobre a política, e me incluo nisso também, nós damos uma retumbância a essas palhaçadas que o sistema... um biológico lá, umbilical, como queiram chamar de Brasília, produz, que é um negócio impressionante. A crise, cadê a crise do Supremo com o Senado? Cadê a crise institucional do Supremo Tribunal? Cadê os fatos que Brasília tem colocado, vendido para nós como sendo decisivos para nossas vidas, dia após dia, quando na verdade não são decisivos sequer para a vida deles, porque é um jogo de cena? Cadê o Rodrigo Maia na iminência de um rompimento com o Palácio do Planalto? Agora vou fazer tudo institucionalmente. Nem 24 horas depois o assunto... Aliás, nem nos telejornais. Ontem, eu não sei, o Jornal da Band ontem teve problema, começou mais tarde, porque caiu o sistema do jornal. Tivemos que contar ali com o talento do nosso... Atena. José Luiz da Atena, que ficou no ar mais uns 7 minutos improvisando o texto e tal, coisa que ele faz muito bem, mas nem o Jornal da Band ontem não me lembro de ter feito um registro, e se fez foi tão ligeiro que nem me chamou a atenção. Cadê a crise do Rodrigo Maia? Aí vocês vão dizer, bom, Boixá, mas não tinha importância não. Lembre das manchetes de ontem, não estou falando do ano passado, não. E esta é uma sucessão de fatos que nós, jornalistas, aos quais nós jornalistas damos uma grande visibilidade, porque de fato acaba sendo aquilo que eles produzem em Brasília. Se você não olhar para isso, não tem mais nada para olhar por lá, e que não representam absolutamente nada. Não resultam em nada, não produzem nada. É flatulência pura. Então, começando pela ausência da crise institucional, da crise política, do grande confronto entre Maia, o decisivo, o incisivo, e o Palácio do Planalto, que não virou nada, vou aqui para outras coisas. O Globo hoje pegou lendo ontem detalhadamente a delação do Funaro reproduzida no site da Câmara dos Deputados, eles viram que tinha lá um celular que é dado pelo Funaro como sendo do Michel Temer. É curioso saber como é que Funaro tem o celular de Michel Temer, ou como é que o celular do presidente da República aparece na boca de um vagabundo desse quilate. Mas vamos lá, o cara pode ser uma espécie assim de colunista de notícias, está sempre nos bastidores, correndo atrás e descobre essas coisas. Eu, quando fazia coluna diária de notícias, eu tinha um celular de um monte de gente que gostaria que eu não tivesse, e eu tinha, dava um jeito, conseguia com um amigo, me passava por alguém, conseguia. Pode ser que o Funaro tenha esse tipo de habilidade, mas não deixa de ser um pouco esquisito que um pilantra, um criminoso desse, tem o telefone do presidente da República, o celular. E o Globo fez o dever de casa de qualquer boa reportagem, né? Aliás, esse celular estava no celular do Gedel. Era uma agenda que estava no celular do Gedel, que também foi disponibilizada no site da Câmara. Então não está no Funaro? Não, estava no do Gedel. No do Gedel. Aí já é um pouco mais explicável, já que o Gedel foi ministro dele. Eu estava aqui perplexo, porque diz que isso apareceu dentro da grande denúncia, da divulgação da denúncia do Funaro. Então, de qualquer maneira, apaga a bobagem que eu estava falando, que era o Funaro que tinha o telefone dele, estava no celular do Gedel. O que fez o Globo ontem? O Globo pegou e ligou para o celular. E eis que o presidente da República atendeu o celular. Alô? Pois não, é o presidente? Sim, ali aqui é o presidente e tal. E tiveram lá uma conversa coloquial qualquer. O repórter tentou avançar um pouco na conversa para apurar coisas. O presidente deu uma desconversada e tal. Onde é que eu estou querendo chegar com essa história? O grau de anomalia da situação geral é tão grande que o celular de um presidente da República, eu não estou entrando no mérito, não estou discutindo quem é o presidente, se ele é legítimo, se ele não é, se ele é sério, se ele não é, não estou entrando no mérito, eu estou dizendo assim, é absolutamente anormal em qualquer democracia, em qualquer sistema político aí que se preze, que um presidente da República tenha o seu celular exposto. Notem, acho que o Globo fez muito bem em telefonar,
o diálogo é maravilhoso. Lamento que o Globo não tenha reproduzido o número do celular, porque afinal de contas, se ele o tem e o que ele tem em função do interesse público, devia colocar lá. Ele poupou o número do celular e poupou o e-mail do presidente também, um Gmail que o presidente tem. Colocou apenas pontinhos, reticências na hora de colocar o número. Mas é uma demonstração de absoluta anarquia das formalidades, tá certo? Porque não tem cabimento que um celular de um presidente da República seja exposto ao público pela Câmara dos Deputados, que, aliás, não dispõe para o mesmo público os celulares de seus parlamentares, a começar pelo do Rodrigo Maia. Aliás, se o Rodrigo Maia quiser tornar público o celular dele, a gente liga para ele para bater um papo no ar ou coisa que o valha. O meu, aliás, deputado é 982-446611. Então, essa divulgação da Câmara do conteúdo da delação do Funaro e de tudo a ela relacionado, que irritou o advogado do presidente Temer, que produziu uma falsa crise entre o Palácio do Planalto e o Rodrigo Maia e tal, a síntese disso aí apenas é que veio a público do celular do presidente da República, o resto virou pó. E é uma pena, repito, que esse celular não tenha sido exposto pelo próprio Globo, já que virou vaca. Está na denúncia pública pelo site da Câmara. É só entrar lá que vocês vão achar o celular do presidente Temer, que evidentemente vai trocar o número de hoje para amanhã, muito provavelmente não vai atender mais ninguém por ali, ou vai atender uma secretária. Outro assunto curioso nessa história é que o presidente soltou uma nota dizendo que é alvo de uma conspiração. Ora, presidente, o senhor está sendo alvo de uma investigação que pode ter fundamentos ou não, que pode ter sido bem construída ou não, que pode ter chegar a algum desfecho ou não, acho que não vai chegar a desfecho nenhum. Importante lembrar que o presidente Temer, depois que sair da presidência da República, não tem mais as imunidades, o foro privilegiado que conta na posição em que está hoje. Portanto, esses crimes que lhes são atribuídos hoje, sendo apreciados pelo Supremo, com autorização da Câmara, deixarão de depender dessas instâncias a partir do momento em que ele deixar a presidência da República daqui a 1 ano e 2 meses. Então, as denúncias contra Temer em algum momento estarão sendo apuradas e investigadas pela Justiça Federal sem as prerrogativas de foro que hoje ele detém. Fechado esse parênteses, não há conspiração nenhuma contra o presidente da República. Ele tem insistido, é a segunda vez que ele bate nessa tecla, ignorando que é natural que sobre ele pesem dúvidas, questionamentos, a partir de coisas implícitas e explícitas. As explícitas, as mais explícitas de todas, resultam, para usar apenas este caso, daquela visita do Joesley Batista e tudo que dela decorreu. Rodrigo Rocha Loures, braço direito do Temer, andando com mala de dinheiro para cima e para baixo. Até hoje não se explicou que mala era aquela, qual é o papel de Rodrigo Rocha Loures, cadê a investigação em torno desse assunto? Ninguém fala, ninguém viu, o assunto morreu e tal. As suspeitas sobre Temer recaem em cima de questões relacionadas a MPs que favoreceram o Porto de Santos, etc. Essas são as explícitas. E as implícitas resultam do fato dele ser uma figura de proa do PMDB, partido que presidiu nacionalmente por muito tempo, sendo o PMDB notoriamente um antro que comporta notórios quadrilheiros. Para não ir muito longe, um deles teve um apartamento estourado pela Polícia Federal em São Paulo, em Salvador, com 51 milhões de reais em dinheiro vivo. Temer era aliado partidário íntimo nas operações partidárias do Eduardo Cunha, que está preso com notórios crimes cometidos, já provados e tal, contas no exterior, etc. e tal. Então, há uma série de fatos, presidente, que são explícitos e outros que são implícitos. Como é possível que alguém, tendo sido protagonista por tanto tempo de uma organização partidária que mais atua como quadrilha do que como organização partidária, não possa estar sujeito a investigações, ainda que mal elaboradas e mal conduzidas pela Procuradoria-Geral da República? Apontem na PGR as intenções que quiserem, as más intenções que quiserem, as falhas técnicas que quiserem, o objetivo político que bem entenderem, façam as críticas que quiserem às iniciativas de investigação contra Temer, mas elas estão longe de configurar uma conspiração. Não houve conspiração nenhuma.
e nem há conspiração nenhuma. A carta do Temer tenta, claro, manter ali o que for possível, visando a votação pela Câmara da segunda denúncia contra ele, que eu insisto, continuo achando que vai ser arquivada com folga de votos. O grande assunto hoje do dia, para não ficar fora da agenda do momento, é o que o Senado vai fazer em relação a Aécio Neves. Há várias hipóteses. Vai para votação e ele perde, fica sem um mandato, continua afastado do mandato, vai para a votação e ele ganha, recupera o mandato, a sessão é adiada por razões quaisquer do Senado, ou o próprio partido dele, o PSDB, consegue uma liminar no Supremo Tribunal Federal, ou um entendimento do Supremo Tribunal Federal em recurso que está admitindo apresentar à Suprema Corte para desclassificar a decisão lá da primeira turma que afastou Aécio do seu mandato. Seja como for, o Senado hoje vive uma prova de fogo perante a opinião pública. Quer adiando, quer devolvendo o mandato, terá que explicar as motivações que o inspiram nesse tipo de atitude, tendo chegado a Aécio Neves ao grau de envolvimento com ações notoriamente suspeitas como chegou. Caçando Aécio ou mantendo Aécio afastado, devolve a batata quente para o Supremo, que terá que dar andamento ao processo para ver se efetiva isso ou não, que outros desdobramentos isso vai produzir. O fato é que temos de tudo isso aí que a gente está vendo, batida ontem na Câmara, descobriram digitais de um assessor do irmão do Gedel Vieira Lima dentro do apartamento, cada vez mais o irmão do Gedel, o deputado Lúcio Vieira Lima, a Polícia Federal divulgou que ele tinha a chave do apartamento. Então, esse escândalo aí está caminhando, a conspiração do Temer está aí, ele não sei o quê, a conspiração inexistente, a crise com o Rodrigo Maia não passou de nada, a agenda secreta do presidente, agora o Gabinete de Segurança Institucional não vai mais divulgar a agenda de visitas ao Palácio Jaburu e ao Palácio da Alvorada. É um negócio impressionante, um presidente da República cuja agenda é mantida em segredo. A agenda que é do presidente da República é pública. Não tem como ser secreta, exceto com assuntos específicos, muito pontuais, que não a agenda inteira. O Gabinete de Segurança Institucional, que, aliás, divulgou a agenda de Dilma quando lhe foi solicitada, agora nega a agenda de Temer, aliás, ao próprio Globo que vinha solicitando, para saber quem esteve ou quem costuma estar com o presidente. Questões de segurança e tal, bababá. Tirando tudo isso aí, o que interessa hoje é saber que papel o Senado vai desempenhar na questão de Aécio Neves. O adiamento tem o mesmo peso moral do que não entrar no mérito dos escândalos em que Aécio se envolveu. O afastamento do mandato seria a consequência natural da gravidade dos atos envolvendo Aécio Neves recentemente, de poucos meses para cá. Vamos ver se o Senado vai amarelar. Daqui a pouco o Rodrigo Orengo traz o panorama para nós.